Boa noite, viajante. O trem noturno parte mais uma vez, cruzando paisagens que só o sono conhece. Cada vagão guarda uma história, um pensamento perdido, um sussurro levado pelo vento. Feche os olhos, respire fundo e deixe o som dos trilhos embalar sua mente. A jornada do trem noturno está prestes a começar. Contos do trem noturno. A luz no vagão vazio. O relógio do corredor marcava 23 horas e 58 quando o trem noturno deixou a plataforma. A chuva caía fina, contínua, e o som das gotas se misturava ao murmúrio metálico dos trilhos, como se o próprio tempo deslizasse junto com o vagão. As luzes do interior piscavam devagar, refletindo nas janelas como pequenas constelações presas em vidro. Clara sentou-se perto da porta, no último vagão. Gostava do fim do trem. Havia algo silencioso e íntimo naquela parte, como se o resto do mundo ficasse para trás, se dissolvendo na escuridão que o trem cortava. Levava consigo uma mala pequena e um livro que não pretendia ler. O simples gesto de tê-lo nas mãos lhe dava uma sensação de companhia, uma presença silenciosa que a acalmava. O trem seguia devagar, embalando o pensamento. Lá fora, os postes de luz se alternavam como batimentos cardíacos. Um brilho, depois outro, depois o breu total. Clara encostou a testa no vidro frio e deixou que a paisagem passasse como um sonho molhado. A cidade já ficava distante, dissolvida em sombras e reflexos. O ruído constante das rodas parecia dizer algo, uma espécie de frase em outra língua, repetida infinitamente. Tac-tac, 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 tac-tac. Um casal conversava em sussurros alguns bancos à frente. Mais adiante, um homem dormia, o rosto apoiado sobre o braço, respirando pesado. O restante do vagão estava vazio, ou quase. No fundo, uma luz permanecia acesa. Uma luz amarelada, fraca, que escapava por baixo da porta do compartimento de bagagens. Clara não se lembrava de tê-la visto antes. Durante o embarque, aquele espaço parecia trancado. Agora, um brilho suave escapava por ali, como um convite. Olhou o relógio novamente. 0 hora. O ponteiro dos segundos não se movia. Ela esperou um instante. Depois, levantou-se. O corredor estreito rangia sob seus passos. O trem balançava levemente, e a cada curva o som das rodas se misturava ao sopro da chuva que batia contra as janelas. A luz continuava lá, piscando vagarosamente. Ao se aproximar, Clara percebeu algo curioso. O som do trem parecia diminuir, como se ela estivesse entrando em outro lugar, outra frequência. Girou a maçaneta. A porta se abriu com um chiado suave. Dentro do compartimento, havia apenas uma poltrona antiga, diferente das outras, estofada de veludo azul, com um encosto alto. Sobre ela, uma luminária acesa. E, ao lado, uma xícara de chá ainda soltando vapor. "Tem alguém aqui?" ela perguntou, com voz contida. O som ecoou fraco. Nenhuma resposta. O ar ali dentro parecia mais denso, como se o tempo se movesse de forma diferente. Ela deu um passo à frente, observando a luminária. Era feita de vidro fosco, com pequenas rachaduras que criavam desenhos semelhantes a estrelas. O brilho projetava sombras suaves pelas paredes, formando um jogo de luz que dançava com o balanço do trem. Clara se abaixou, olhando a xícara. Era simples, de porcelana branca, mas havia um detalhe que chamou sua atenção. Uma pequena inscrição no pires, gravada à mão. Ela leu devagar. Vagão 0. Somente entre 0 hora e 1 hora. Franziu o senho. Vagão 0. Não existia. O último era o 9. Um arrepio leve percorreu-lhe os braços. Não de medo, mas de curiosidade. Ela virou-se para sair, mas a porta se fechou sozinha. Devagar, como se o trem respirasse. A luz da luminária aumentou um pouco, tingindo o ambiente com uma tonalidade mais quente, dourada, quase acolhedora. Clara respirou fundo e se sentou na poltrona.
O assento afundou suavemente, moldando-se ao corpo, e o ruído da chuva pareceu se afastar, tornando-se um fundo distante. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, um som começou a preencher o ar. Um leve zumbido, como de um rádio antigo sintonizando uma estação perdida. Da luminária, uma voz suave surgiu. Bem-vinda, passageira da hora vazia. Clara congelou. A voz não era assustadora. Pelo contrário, soava calma, quase maternal. Quem é você? Ela perguntou, olhando em volta. A luz pulsou levemente. Apenas a lembrança do que o trem não levou. Ela não entendeu. O som voltou a se misturar ao ritmo dos trilhos, e a cada batida ela sentia o corpo mais leve, como se o peso do tempo escorresse para fora do vagão. As janelas pareciam mostrar algo diferente agora. Não mais a paisagem lá fora, mas fragmentos de momentos, como se o trem atravessasse memórias. Ela viu uma criança correndo num quintal, um homem acenando na estação, uma mesa posta para alguém que nunca chegou. Tudo em silêncio, tudo dissolvido. A voz da luminária voltou. Cada noite, o trem recolhe ecos. Histórias que ficaram presas entre a partida e o sono. E a minha? Clara perguntou, quase num sussurro. A sua ainda está sendo escrita. A luz piscou. Por um segundo, o vagão pareceu desaparecer, substituído por um corredor de névoa iluminado por janelas distantes. Lá fora, o som da chuva se misturava ao farfalhar de páginas sendo viradas. E então, tudo voltou ao normal. Clara piscou. A luminária estava apagada, a xícara vazia, e o trem seguia seu curso. Olhou o relógio. 0h01. O ponteiro se moveu. Clara permaneceu parada por um instante, olhando para o relógio que agora marcava 0h01. Tudo parecia igual, mas não estava. O som do trem havia mudado de ritmo, como se os trilhos tivessem se alongado, e o balanço do vagão agora seguia um compasso mais lento, quase sonolento. Ela levantou-se da poltrona e tentou abrir a porta novamente. Nada. A maçaneta não girava. Encostou o ouvido na madeira, tentando ouvir algo do outro lado, mas tudo que chegou foi o som distante da chuva, abafado, longínquo, como se o mundo lá fora tivesse se afastado a alguns quilômetros da realidade. Voltou-se para a luminária. Agora ela estava apagada, mas o vidro ainda guardava um leve brilho interno, como brasa escondida sob cinza. Por impulso, Clara estendeu a mão e tocou o ar. O vidro estava morno. De repente, um estalo percorreu o vagão, e a luz acendeu sozinha, mais fraca do que antes. E junto com ela, uma sensação estranha, como se o ar respirasse. Um vento leve passou por entre as cortinas, embora as janelas estivessem fechadas. Clara deu um passo para trás. Então ouviu um som quase inaudível, vindo de algum ponto acima dela. Passos. Não sobre o teto, mas dentro do teto. Ela olhou para cima. As lâmpadas do corredor piscavam em sequência, uma após a outra, até o final do vagão. De repente, um estalo. E silêncio. Só o vento, murmurou, tentando se convencer. Mas o som voltou, diferente agora, como um arrastar de tecido, o barulho suave de alguém mudando de posição num assento distante. Por instinto, Clara aproximou-se da porta de novo. Tentou empurrar. Desta vez, ela cedeu. O corredor do trem estava vazio. As luzes oscilavam em um tom alaranjado, e o ar parecia mais frio. O relógio acima da porta marcava 0h05. Lá fora, a chuva caía mais forte, e o som ritmado dos trilhos ecoava como um batimento constante. Ela começou a caminhar em direção à frente do vagão. As janelas mostravam apenas escuridão e reflexos. Tudo estava em silêncio, o tipo de silêncio que não é a ausência de som, mas a presença de algo invisível. Passou pelos bancos vazios, pelas cortinas semiabertas, pelo eco distante do próprio passo. Quando chegou ao centro do vagão, viu algo que a fez parar. Havia uma mala sobre um dos bancos. Uma mala antiga,
de couro marrom, encharcada de água. Ela olhou em volta. Ninguém. Aproximou-se com cautela e tocou o fecho metálico. Estava frio. Girou. O som ecoou pelo vagão inteiro. Dentro, um lenço dobrado e um caderno preto. O lenço tinha o mesmo símbolo da inscrição na xícara. Vagão 0. Somente entre 0 hora e 1 hora. Clara abriu o caderno. As páginas estavam úmidas, mas legíveis. E lá, em letra firme, havia um título: Diário da Luz Perdida. Ela começou a ler. Dia 47, 0 hora. O trem não para mais nas estações comuns. As paisagens repetem-se, e a cada volta, menos passageiros permanecem. A luz do último vagão continua acesa. Dizem que quem senta sob ela vê o que deixou para trás. Ainda não tive coragem. Clara passou as páginas. Havia várias anotações, todas registradas entre 0 hora e 1 hora, como se aquele fosse o único período em que o autor podia escrever. As letras ficavam mais trêmulas a cada página, até que, perto do fim, o texto mudava. Dia 72, 0 hora. Sentei sob a luz. Ela me mostrou um reflexo que não era o meu. Agora entendo. O vagão 0 não é um lugar. É um intervalo entre o tempo e o esquecimento. Quem entra, deixa algo, uma lembrança, uma promessa, um nome. E quando sai, o trem segue, mas nunca no mesmo trilho. Clara fechou o caderno devagar, sentindo o peso das palavras. Lá fora, um trovão distante ecoou, e a luz do vagão piscou 2 vezes. Ela segurou o caderno contra o peito e continuou andando pelo corredor. Os bancos pareciam agora mais próximos uns dos outros. E em cada janela, seu reflexo aparecia diferente, mais cansado, mais distante, como se envelhecesse a cada passo. Chegando ao final do vagão, encontrou uma porta entreaberta. Dela vinha um brilho suave, azulado. Clara respirou fundo e empurrou o ar. O que viu do outro lado era impossível de descrever completamente. O vagão seguinte não era igual aos outros. As poltronas flutuavam levemente, sem contato com o chão. As janelas mostravam não uma paisagem, mas um céu estrelado que se movia ao contrário. As estrelas deslizavam para baixo, e o trem parecia atravessá-las. No centro, uma figura sentada. Usava um sobretudo escuro e um chapéu inclinado, o rosto coberto pela sombra. Em frente a ele, uma luminária igual à do compartimento anterior, só que acesa, brilhando com intensidade suave. Boa noite, passageira, disse a figura, sem levantar o olhar. A voz era calma, grave, antiga. Está atrasada. Clara engoliu em seco. Onde estou? Entre os trilhos, respondeu ele, no intervalo que o relógio não marca. Ele fez um gesto, e a luz da luminária os envolveu. O som do trem desapareceu. Agora só havia o barulho da chuva, caindo em algum lugar que já não existia. Todo passageiro chega até aqui uma vez, disse ele. Alguns por engano, outros por escolha. E eu? Ela perguntou. Você ainda não decidiu o que quer deixar. Clara olhou, confusa. Deixar? O vagão 0 não leva pessoas, explicou o homem. Leva lembranças. Tudo o que pesa demais para continuar com você. A luz oscilou. E no reflexo da janela, Clara viu algo que a fez prender a respiração. Ela mesma, em outro assento, dormindo, do lado de fora da janela. Como se o trem tivesse duplicado, e ela observasse a própria sombra viajando em outro trilho. O homem se levantou, lentamente. Quando a luz apagar, disse ele, escolha o que vai ficar. E desapareceu, dissolvendo-se na névoa azul que tomava o vagão. Clara ficou ali, sozinha, observando o reflexo. Do outro lado do vidro, ela sorria, um sorriso leve, tranquilo, como quem finalmente entende algo. Olhou para o relógio em seu pulso. 0 hora e 30. Faltava meia hora para a luz apagar. O relógio no pulso de Clara marcava 0 hora e 30.
O ponteiro dos segundos movia-se de forma irregular, como se o tempo também hesitasse em continuar. O vagão inteiro parecia respirar. As cortinas balançavam levemente, mesmo sem vento, e o ar tinha um perfume sutil, algo entre madeira antiga e chá morno. Clara respirou fundo. A luz azulada da luminária pulsava como um coração distante, projetando sombras líquidas nas paredes do vagão. O som dos trilhos tornara-se mais suave, quase um eco aquático, um taque-taque sonolento que parecia vir de dentro dela, e não de fora. Ela olhou novamente para o reflexo na janela. A outra Clara, do lado de fora, ainda estava lá, dormindo. A cabeça encostada no vidro, os lábios levemente entreabertos, como se respirasse o mesmo ar, no mesmo ritmo. Mas havia algo diferente agora. Uma pequena luz brilhava no colo da versão adormecida, o mesmo tipo de luminária que estava ali, diante dela. O reflexo sorriu, e pela primeira vez, moveu os lábios. Clara não ouviu som algum, mas entendeu o que a imagem dizia. Lembre-se. Uma brisa suave percorreu o vagão, e tudo começou a mudar. As paredes pareciam dissolver-se, transformando-se em uma névoa luminosa. A paisagem do lado de fora desapareceu, substituída por um campo aberto, dourado pela luz de um pôr do sol distante. O trem seguia, mas agora os trilhos eram de luz, e o céu parecia se curvar ao redor do vagão. Clara sentiu um peso leve na garganta, o tipo de aperto que vem antes de uma lembrança. E então ela viu uma pequena casa, isolada, uma varanda de madeira, uma poltrona de balanço, e o som familiar de chuva caindo no telhado. Na varanda, uma mulher sentada, lendo, o cabelo preso, o rosto tranquilo. Clara conhecia aquela mulher. Era sua mãe, mas não como lembrava. Mais jovem, mais viva, como se o tempo tivesse retrocedido. Ela tentou se aproximar, mas o vagão manteve-se distante, observando tudo de dentro da neblina. A mulher levantou os olhos do livro e olhou diretamente para Clara. Sorriu. Um nó se formou em seu peito. Aquele era o sorriso que ela achava ter esquecido. O sorriso que vinha antes das despedidas, antes das ausências. Do outro lado do vidro, a versão adormecida de Clara abriu os olhos lentamente e sussurrou algo que ela não ouviu, mas sentiu. É isso que o trem guarda. O campo dourado se apagou. Tudo voltou à penumbra azulada do vagão. A luz da luminária oscilava, como se também respirasse fundo após o esforço de mostrar o que não devia ser visto. Clara sentou-se novamente. O som do trem voltou a preencher o espaço, acompanhado do barulho distante de chuva. Por um instante, tudo pareceu normal. Apenas uma passageira cansada voltando para o assento. Mas algo havia mudado dentro dela. O caderno preto, aquele encontrado na mala, estava agora sobre o banco ao seu lado. Abriu outra vez. Nas páginas em branco, começaram a surgir novas palavras, escritas como se uma mão invisível as traçasse ali, naquele momento. Asterisco, asterisco, toda lembrança acesa deixa sombra. A luz no vagão vazio existe para isso. Iluminar o que esquecemos guardar. Asterisco, asterisco. Clara passou o dedo sobre as letras. Estavam úmidas, como se tivessem acabado de ser escritas. A luz piscou, e, no reflexo do vidro, ela viu algo se movendo no fundo do vagão. Uma silhueta andando lentamente entre os bancos. Não havia som de passos, apenas o leve farfalhar de tecido. A silhueta aproximou-se, revelando-se aos poucos na penumbra. Uma jovem de cabelos longos, vestindo o mesmo casaco que Clara usava. Era ela, mas não a que dormia do outro lado da janela. Era uma terceira versão, de pé, desperta, com o olhar tranquilo e sereno. Clara se levantou devagar. O que é isso? Perguntou, a voz embargada. A outra sorriu. É o que ficou quando você partiu. Eu parti. Todos partem, respondeu. Alguns voltam, outros continuam. Ela se aproximou, estendendo a mão. Os dedos quase se tocaram, mas uma camada de luz azul separava as duas.
A luz está apagando, disse a outra Clara. E quando ela se for, o trem seguirá. Você escolhe se vai com ele, ou se fica com o que viu. O relógio agora marcava 0h45. A chuva lá fora diminuía, e o som dos trilhos se tornava mais espaçado, mais lento, como um coração se preparando para dormir. Clara olhou novamente para a luminária. O brilho diminuía, transformando-se em pequenas faíscas. Respirou fundo, sentindo o cheiro de chá e madeira molhada. E então sussurrou: "Eu quero lembrar." A outra versão sorriu. "Então a luz ficará." Um estalo percorreu o vagão. A luminária brilhou intensamente, enchendo o ambiente de uma claridade branca e serena. Por um segundo, tudo desapareceu. O trem, a chuva, o som. E Clara viu novamente a casa. Mas agora, estava lá, de pé na varanda, sob o som suave da chuva, olhando para o campo dourado que nunca mais se repetiria. Sobre a mesa, um bilhete, o mesmo símbolo desenhado. Vagão 0, somente entre 0h e 1h. Ela sorriu. E quando o vento soprou, o som distante dos trilhos ecoou ao longe, como uma canção de niná que voltava devagar para o silêncio. O ponteiro do relógio avançava com um som que parecia mais alto do que antes. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo soando como um pequeno martelo batendo no vidro da realidade. Clara ainda estava na varanda. A chuva caía fina, quase translúcida, e o campo dourado diante dela parecia dissolver-se lentamente, como uma pintura molhada. O trem já não era visível, mas o som dos trilhos ainda ecoava, distante, entre o trovão e o vento. Ela olhou para as próprias mãos. Tremiam levemente. Não sabia se era frio ou medo. O bilhete sobre a mesa parecia pulsar de leve, as letras umedecidas pela chuva. Vagão 0, somente entre 0h e 1h. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Faltavam 5 minutos. O som do relógio misturava-se ao farfalhar das folhas e ao eco distante de algo metálico, como o ranger de uma porta de ferro sendo aberta. Clara deu um passo à frente. O chão da varanda rangeu, e por um instante, a madeira pareceu diferente, mais densa, mais escura, quase como trilhos. Ela piscou. A casa desapareceu. Estava de volta ao trem. O vagão inteiro vibrava, como se tivesse acabado de ser despertado. A luz azul havia sumido. No lugar dela, uma penumbra dourada preenchia o espaço, iluminando partículas de poeira que flutuavam devagar. Tudo estava em silêncio. Nem chuva, nem vento, nem o som do maquinário. Apenas o ruído distante de algo respirando. Clara olhou em volta. O caderno preto estava aberto no assento ao lado. Mas agora, as páginas estavam completamente preenchidas, cada linha coberta por palavras que pareciam escritas por mãos diferentes. E todas diziam a mesma coisa: "Você chegou tarde." Ela engoliu em seco. Olhou para o relógio. 0h58. Do fundo do vagão, uma luz começou a surgir, fraca, pulsante. Parecia vir da porta que levava ao próximo compartimento. Clara levantou-se e caminhou lentamente até lá. Cada passo fazia o piso ranger, e o som reverberava como se o trem estivesse oco por dentro. Ao chegar diante da porta, percebeu que ela estava trancada, mas, de algum modo, a fechadura pulsava com a mesma luz dourada que banhava o vagão. Ela tocou a maçaneta. Estava quente, viva. E então, uma voz sussurrou bem perto de seu ouvido, baixa e suave: "Você ainda pode entrar, mas não volte." O coração disparou. Ela olhou ao redor. Ninguém. Apenas os bancos vazios e o caderno, que agora se fechava sozinho, como se algo invisível tivesse decidido que a leitura terminara. O trem balançou, e a porta diante dela se abriu sozinha. Um corredor estreito surgiu, iluminado por lâmpadas amareladas que oscilavam de leve. Ao longe, o som dos trilhos voltou, acompanhado do ruído abafado da chuva. Clara hesitou,
mas deu um passo adiante. O corredor parecia interminável. As portas laterais estavam todas fechadas. Em cada uma delas havia uma pequena janela com um número gravado em metal. Vagão 1, vagão 2, vagão 3. Ela passou por vários, cada um mais frio, mais escuro, até que chegou a uma porta diferente, marcada apenas com um símbolo. Um círculo cortado por uma linha. O mesmo símbolo do bilhete. Vagão 0. Ela respirou fundo e abriu. Dentro, não havia bancos. Apenas uma imensa sala escura, iluminada por janelas que mostravam não mais a paisagem noturna, mas cenas, lembranças. Cada janela exibia uma memória diferente, como telas de vidro vivas. Em uma delas, Clara viu a si mesma, criança, correndo sob a chuva. Em outra, viu a mãe, na varanda, lendo. Em outra ainda, uma versão dela sozinha, escrevendo num caderno idêntico ao que carregava. Ela se aproximou da janela central. Ali, viu o momento em que entrará no trem pela primeira vez. Mas havia algo errado. Ela não lembrava de ter embarcado. O reflexo no vidro mostrava uma expressão diferente. A Clara daquela lembrança parecia calma, decidida, como alguém que sabia exatamente para onde ia. Clara recuou um passo. O chão começou a tremer. O som dos trilhos cresceu. Tac, 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 tac. Rápido, insistente, como um coração prestes a explodir. As luzes piscaram. Do reflexo na janela, a outra Clara falou: "Você não está sonhando. Está voltando." "Voltando para onde?" perguntou, mas sua voz saiu fraca, engolida pelo barulho crescente. O relógio marcava 1 hora. Um clarão atravessou o vagão, e tudo se apagou. Por um instante, Clara sentiu como se caísse, não fisicamente, mas dentro de si mesma. As lembranças, os sons, os rostos, tudo girava, dissolvendo-se num redemoinho de chuva e luz. E então, o som do trem parou. Silêncio absoluto. Quando abriu os olhos, estava sentada novamente no mesmo assento do início. O vagão iluminado pela luz suave da luminária azul. O caderno preto em seu colo. Mas algo estava diferente. O bilhete não estava mais lá. E do lado de fora, através da janela, o mundo era apenas escuridão e névoa. Ela olhou para o relógio. 0 hora. O trem havia recomeçado. O ponteiro do relógio tremia, vibrando levemente sobre o vidro. A luz azul voltará, suave, constante, preenchendo o vagão com aquele brilho melancólico que parecia pulsar no mesmo ritmo que o coração de Clara. Ela respirou fundo. O ar estava morno, carregado de um cheiro leve de ferro e umidade. O trem deslizava com suavidade, como se flutuasse, e o som dos trilhos, antes firme e metálico, agora parecia um eco distante, um som mais próximo do mar do que de uma máquina. Clara passou os dedos pelas páginas do caderno. Em todas as histórias que escrevera, ou que talvez tivessem sido escritas por ela em outro tempo, havia uma repetição sutil, quase imperceptível. O mesmo cenário, o mesmo horário, os mesmos nomes. Mas cada versão parecia uma lembrança de outra lembrança. Ela olhou pela janela. A chuva caía fina, dissolvendo o reflexo do próprio rosto. E ali, nas sombras borradas, ela viu algo que a fez se inclinar mais perto do vidro. Do lado de fora, caminhando ao longo da linha, havia pessoas, homens e mulheres, vestindo roupas de épocas diferentes, chapéus antigos, casacos gastos, mantos longos. Alguns seguravam lanternas, outros livros, outros apenas andavam de cabeça baixa. E cada um deles parecia olhar na direção do trem, mas sem vê-lo realmente. Clara sentiu o peito apertar. "Quem são vocês?" murmurou. Uma das figuras parou. Era uma mulher alta, de cabelos presos, que olhou diretamente para a janela. Por um instante, Clara teve certeza de que a mulher sorriu. Mas o sorriso não era de alegria. Era o tipo de sorriso que se dá quando se reconhece alguém que há muito se perdeu. O trem passou por ela. A figura desapareceu,
na neblina. Clara encostou a testa no vidro. Do outro lado, o mundo parecia feito de bruma. Ela fechou os olhos e ouviu apenas o som constante da chuva, o mesmo som que a acompanhará desde o início. Mas, agora, havia algo a mais. Um segundo som, um murmúrio. Frases curtas, sussurradas entre os vagões, vindas do piso, das janelas, dos assentos. A viagem não termina, nem começa. É apenas o intervalo. Ela se levantou. O vagão balançou suavemente, e a luz azul começou a piscar. No teto, o reflexo da lâmpada se partia em pequenos pontos de luz, como estrelas presas sob o vidro. O corredor à frente estava novamente aberto. Clara respirou fundo e começou a andar. A cada passo, o som de seus pés parecia mais abafado, como se o chão fosse feito de areia. Os vagões seguintes estavam vazios, cobertos por um leve véu de poeira dourada. No vagão 2, as janelas mostravam o campo onde ela morava, mas sem cor. Tudo era cinza e imóvel. No vagão 3, havia uma mesa posta, com 2 xícaras ainda fumegando. No vagão 4, um banco coberto por um casaco idêntico ao seu. No vagão 5, ela encontrou algo que a fez parar. Uma pequena menina, de talvez 8 anos, dormia encolhida num dos assentos. Tinha cabelos lisos e escuros, e ao lado do rosto repousava um caderno preto, idêntico ao dela. Clara se ajoelhou. Ei, sussurrou. Você está sozinha aqui? A menina abriu lentamente os olhos. E, quando o fez, Clara viu o impossível. Viu a si mesma, mais jovem, com o mesmo olhar curioso e assustado. A voz da menina saiu calma, quase sonolenta. Eu te esperei. Me esperou. Por quê? A garota apontou para o caderno. Por que você esqueceu de terminar? O trem estremeceu. As luzes piscavam. Ao longe, o som de trovões ecoou. Clara abriu o caderno da criança. Dentro, nas primeiras páginas, havia uma frase repetida dezenas de vezes, em letras trêmulas. Não se esqueça de voltar. Ela levantou o olhar, mas a menina já não estava lá. O banco estava vazio. O caderno sumira. E, na janela, refletia-se agora apenas a própria Clara, adulta, exausta, com os olhos marejados. A chuva engrossou. O trem parecia ganhar velocidade. O ruído dos trilhos tornou-se uma batida compassada, profunda, quase um canto distante. No fim do vagão, uma nova porta, de madeira escura, entalhada com símbolos que pareciam mudar conforme o olhar. Ela tocou a superfície, quente, viva, e, de novo, aquela voz, a mesma voz suave de antes, sussurrou. Agora você lembra. Ela empurrou a porta e entrou. O interior era um salão imenso, circular, cercado por janelas que mostravam o céu. Mas não um céu comum. Era como se o trem estivesse cruzando o espaço entre as estrelas. Planetas, constelações, nebulosas, tudo se movia devagar, com uma beleza impossível. No centro da sala, uma mesa de madeira, sobre ela, dezenas de cadernos idênticos. Clara se aproximou e abriu um. Cada um contava uma história. História de pessoas diferentes, em noites de chuva, pegando um trem que ninguém mais lembrava de ter visto. Cada uma terminava da mesma forma. O trem noturno parte à meia-noite, e sempre retorna para quem precisa lembrar. Ela entendeu. O trem noturno não era um lugar, era um ciclo. Um espaço entre o sonho e a vigília, onde viajantes esquecidos encontravam fragmentos de si mesmos. Um trilho que ligava o que foi com o que ainda pode ser. As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara, e ela sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. Fechou o caderno e sentou-se. A chuva agora soava distante, como um acalanto. O relógio, pendurado na parede, marcava 0h59. Ela respirou fundo e murmurou. Acho que posso descansar agora. E, quando o ponteiro tocou 1h, a luz azul se apagou pela última vez. Quando a manhã chegou,
O Campo Dourado estava silencioso. Nenhum trilho, nenhum trem, apenas o vento balançando a grama úmida. Mas sombra a varanda da antiga casa. Havia um pequeno caderno preto, aberto na primeira página. Lá, uma única frase escrita com letra delicada: a viagem nunca termina. Apenas adormece até o próximo sonho.